Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Este é o canal Faça Direito. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre investimentos, mais especificamente sobre corretora de investimentos. Quem acompanha aqui o meu canal sabe que eu já fiz outros vídeos falando a respeito do assunto. Eu comprei um método então que ensinava as pessoas a operar na bolsa de valores em operações de day trade, que são aquelas operações realizadas dentro do mesmo dia, e já fiz vídeos falando a respeito do assunto. Mas hoje eu quero falar com você sobre a corretora de investimentos. Muitas pessoas perguntam qual corretora é melhor, qual é boa de trabalhar, qual que é recomendável, qual que eu recomendo. Essa aqui é melhor, aquela outra é melhor. Mas tem isso, tem aquilo. A corretora de investimento ela tem algumas características, né? E algumas vão se adaptar mais para o seu perfil e outras para de outras pessoas. Até aí tudo normal, tudo tranquilo. O que eu quero falar aqui para você hoje é qual a corretora você não deve usar, como se fosse uma recomendação de não utilização da corretora que eu faço para você que é meu ouvinte aqui, meu espectador aqui no canal. Certo, pessoal? Antes, deixa eu apenas pedir aqui para o pessoal que está visitando o canal, que de repente está conhecendo hoje, por favor, se inscreva, já ative aí as notificações. Se gostar do vídeo, deixa aí o seu like, porque isso aí vai ajudar bastante o canal. E se você quiser, pode deixar algum comentário, que eu vou ler todos eles e respondo quase todos. Eu só não respondo os comentários quando eventualmente a pessoa é um pouco mal educada ou fala algumas coisas que não cabe responder. Enfim, vamos lá e vamos falar um pouquinho sobre corretora de investimentos. Eu já fiz um outro vídeo aqui no meu canal explicando uma situação que aconteceu comigo. Eu vou relatar ela rapidamente, de uma forma resumida e bem simplificada. O que aconteceu comigo na corretora de investimentos que eu usava, que é a corretora Modal Mais, tá? Antes de entrar na pauta da corretora, eu quero dizer, eu não tenho nada contra, pessoalmente falando, sobre o Banco Modal, porque hoje a Modal Mais já é um banco, ela tem muitos serviços e muitos produtos financeiros que ela oferece para os seus clientes, né? Eu utilizei o Banco Modal Mais apenas a parte da corretora de investimentos e é nesta parte que eu tive problemas. Então, se você é cliente da Modal Mais e nunca teve problemas, ok, bom para você. Se você utiliza a Modal Mais como corretora de investimento, preste bem atenção, porque pode ser que aconteça algo como o que eu vou falar aqui para você. Então, entrando no assunto sem mais delongas, eu fazendo os meus investimentos nas operações de day trade, aquelas que a gente compra e vende no mesmo dia, operando especificamente neste caso o papel chamado mini índice. Tá? Então, essa é a premissa geral da conversa. Pois bem, o que aconteceu comigo em um dos dias, em um momento em que eu estava operando, eu tomei um stop. O stop, quando a corretora efetua o stop no cliente, é porque dentro da operação que o cliente está fazendo naquele dia, ele está tomando prejuízo momentâneo, né? Porque a operação não se encerrou, só que ele segue perdendo mais dinheiro. E aí chega um momento que a mesa de operações da corretora diz assim, acende a luz vermelha, né? Opa, o cliente lá, o Daniel, tá perdendo demais, ele não vai segurar as pontas. Ele tem pouco dinheiro na corretora para sustentar a perda e aguentar mais tempo nesse jogo. Então, a mesa operadora da corretora dá o stop. Eles enviam um comando automático deles lá para zerar a sua operação contra a sua vontade, porque eles entendem que você já perdeu muito dinheiro. Pois bem, o que diz o contrato da corretora? Que você tem que ter no mínimo 30%, 30% não. Quando você atingir 70% de perda daquele valor que você tem na corretora, eles estão já
autorizados, e este é o contrato, a lhe estopar. Por quê? Porque você ainda tem que pagar algumas taxas lá, emolumentos e tributos e etc. Então esses 30% de margem é para que a corretora consiga ainda fazer a cobrança e gerar todos esses pagamentos aí, e você fique zerado, ou que sobre lá só uma mínima rebarba lá na sua conta. Então é assim que funciona, tá? E até aí é normal e é o padrão para todas as corretoras. Isso aí é assim. Então, supondo que você tenha, vamos fazer um valor hipotético, você tem R$100 lá na corretora. Se dentro da operação você comprou o papel esperando que o preço subisse, só que ele começou a descer e você tem R$100 lá de garantia na operação, e o preço começou a descer, e você atingiu, no momento, enquanto você está olhando o gráfico ali, atingiu R$70 de perda, a corretora lhe estopa. Pois bem, o que aconteceu comigo? Eu estava operando num dia e entrei na operação, como se diz, fiz uma primeira operação do dia, na qual eu ganhei um pequeno lucro. Aí fui fazer uma segunda operação e nesta o mercado virou e foi para o outro lado, o lado que não era aquele que eu desejava. Se não me engano, eu fiz uma compra e o mercado caiu. Enfim, o preço começou a descer e ele precisava subir. Tudo bem. Eu perdi por um bom tempo, até que chegou o momento que eu reverti a operação. Então, tentando explicar de uma forma mais simples, eu virei a mão. O mercado estava indo para um lado e eu fiz a virada de mão para acompanhar a tendência do mercado. Ok. Então, quando eu fiz essa reversão, eu já tinha perdido bastante dentro daquele universo de valor que eu tinha dentro da corretora. Só que a partir do momento que eu virei a mão e o mercado continua indo na mesma direção, eu acho que era uma subida, era uma compra. Eu começo então a recuperar um pouco daquela perda que eu tive até aquele momento, tá? Para falar de uma forma bem simples. Então, a partir do momento que eu estou recuperando, ele chegou em determinado ponto, que era já próximo do momento que eu gostaria de vender, e ele atingiu uma marca tal, e eu efetuei a venda de metade daqueles contratos que eu estava operando. Beleza, então eu descarreguei a mão, como se diz nos termos aí de quem opera e tal. Quem é do métier vai saber, vai se sentir familiarizado com esse tipo de expressão. Eu descarreguei a mão e o meu objetivo estava logo acima ainda, então eu esperaria o mercado continuar subindo mais um pouco para daí executar a minha venda final e sair dali com o meu dinheirinho, tudo feliz, tranquilão e ok. Só que o que a Modal Mais fez? Após o momento em que eu descarreguei a mão, ou seja, a minha perda, cadê a minha mão? Está aqui. A minha perda já tinha atingido o limite máximo daquele momento no gráfico daquele dia. Aí eu reverti a mão e comecei a ir na direção que o gráfico estava apontando. Pois bem, chegou num determinado ponto, eu descarreguei a mão. Ou seja, eu já não estava mais perdendo todo o meu dinheiro. Eu já tinha começado a retomar a recuperação daquele dinheiro perdido. Já tinha descarregado a mão no sentido assim, agora a partir daqui eu vou com menos contratos para atingir o meu objetivo logo ali em cima. Então eu descarreguei a mão e depois desse momento o mercado continuou seguindo a tendência que estava fazendo, e aí entrou o stop da corretora Modal Mais na minha conta. Ok, o que aconteceu? Foi um stop indevido, eles não deveriam ter me estopado porque o momento de perda maior da minha perda do dia já tinha passado, eu já estava recuperando meu valor, tanto é que eu já tinha vendido uma parte dos contratos que eu estava só aguardando ele atingir então o final da minha operação. Aquele stop foi indevido, eu entrei em contato com eles, fiquei mais de 1h30 no telefone com o atendente da Modal, até que o atendente foi acompanhando passo a passo
exatamente tudo aquilo que aconteceu naquele dia. E ele concordou comigo. Ele disse: olha, realmente o que o senhor está dizendo tem coerência, você está certo, você não deveria ter sido estopado, porque naquele momento não havia mais motivo para o stop, porque se a mesa tivesse que ter me dado o stop, teria que ser no momento mais lá embaixo, onde eu estava perdendo mais dinheiro, vamos dizer assim. Ele concordou comigo e disse que o que ele faria então era encaminhar essa solicitação aí que eu pedi de revisão para o setor responsável. Ok, o setor responsável só tratava com o cliente pelo e-mail. Então, comecei eu uma longa jornada de dezenas de e-mails, e isso não é exagero, foram realmente dezenas de e-mails trocados com a pessoa lá. E para resumir um pouco, eles simplesmente, a posição deles foi assim: não, nós não devemos lhe restituir desse valor. Você tomou stop porque atingiu o limite máximo de perdas e, no caso, o limite mínimo de garantias necessárias, e por isso você foi estopado, então está aí, ponto final, e era isso. Ok, o que eu fiz? Eu abri então uma reclamação pública no site Reclame Aqui. Quem quiser consultar pode entrar lá, coloca Modal Mais, procura lá pela corretora de investimentos. Você provavelmente vai ler todo o meu relato, está bem descrito lá, e onde eu então fiz uma reclamação pública a respeito deste assunto. Qual foi o retorno da Modal Mais? Que não sei o que nós vamos fazer a tratativa com o cliente pelas vias tradicionais da Modal, etc, que é no e-mail. Ok. Resumindo, eu voltei a conversar com o e-mail com o atendente, mas a posição deles não mudou, então eles bateram o martelo e disseram que era isso e ponto final. Ok, como eu não tinha muito dinheiro na corretora, então a minha perda, para mim era bastante dinheiro, porque era o dinheiro que eu tinha para operar, mas não era um valor muito significativo. Eu acabei pensando assim: poxa, como é um assunto que é um pouco mais difícil e mais complicadinho para explicar, eu pensei assim: isso nem vale a pena eu tentar entrar com uma ação, né, judicial de pequenas causas ou coisa assim, para tentar reaver esse meu dinheiro, porque até eu consegui explicar todo o procedimento de operação ali, de gráfico, e sobe preço e desce preço e compra e vende, etc. Explicar isso para o advogado, explicar isso para o juiz lá na audiência e tal. Então isso seria de um desgaste muito grande, e eu pensei assim: vou deixar assim por isso mesmo, e azar, e tudo bem. Aí eu fiz aqui um vídeo no meu canal relatando toda essa experiência e deixei por isso mesmo. Tratei como um assunto encerrado para mim, estava perdido e ponto final. Agora sobrou lá na corretora um valorzinho pequeno, inexpressivo, troquinhos. Sobraram lá, ficaram. Eu pensei assim: eu não vou mais operar mesmo, mas aquele valor está lá parado na corretora. Isso já várias semanas depois disso, né? Acho que tinha passado quase uns 2 meses já do acontecido inicial. Eu pensei assim: vou entrar então com um contrato, que era apenas o que o meu dinheiro lá suportava. Vou entrar com um contrato e vamos ver. Se eu ganhar, ganhei. Se eu não ganhar, tudo bem também, porque aquele dinheiro estava lá e eu não ia reaver ele mesmo. Pois bem, eu entrei com um contrato. Para vocês entenderem, eu comprei um contrato no preço X, e o meu objetivo então era... Eu vendi um contrato e o objetivo é recomprá-lo mais abaixo para ganhar essa diferença. É assim que funciona a operação de day trade. Eu vendi no preço X, o preço caiu um pouco e a operadora, a mesa operadora, me deu outro stop. Mas dessa vez não tem nem uma justificativa mais ou menos, porque o preço foi na direção que eu queria e eles simplesmente me executaram novamente. Eu fiquei muito decepcionado com a Modal Mais, que eu tinha uma boa visão, uma visão muito positiva da empresa, e acabei me decepcionando por isso.
E acabei me decepcionando porque o valor que eu tinha não era expressivo. Pensando no mundo dos clientes da Modal Mais, eu sou um cliente muito pequeno, assim, insignificante em termos de volume de dinheiro lá. Só que isso que aconteceu, e no meu caso foram 2 vezes exatamente a mesma coisa, foi um stop indevido na operação de day trade, 2 vezes aconteceram comigo, e eles não deram a mínima para a minha solicitação de revisão, o meu pedido de estorno. Eu não queria nem o lucro que eu obteria com aquela operação no primeiro dia. Eu só queria, digamos, o meu dinheiro de volta, o meu capital principal, que foi o que eles me estoparam e acabaram ficando com eles lá. E eles me trataram com uma, assim, não vou dizer um desprezo, né? Talvez seja esse o modelo do atendimento deles, não sei, não quero fazer julgamento sobre essas partes mais administrativas deles lá, porque eu me sinto um cliente lesado, então eu vou ter um julgamento um pouco distorcido, tendendo a piorar a imagem da empresa. Mas por que eu não tinha feito nenhum vídeo? No vídeo anterior que eu fiz a respeito desse assunto, eu não citei o nome da Modal Mais, e agora eu estou aqui então fazendo essa não recomendação de utilização, porque aconteceu pela segunda vez. E aí eu já pensei assim, não, então esperem um pouquinho. Eu operei por bastante tempo na Modal Mais e ganhei muito mais vezes do que perdi. E tinha lá um plano deles. Quando você entra na tabela de planos deles, eles têm um que eles chamam de plano grátis. Plano grátis. Então você não paga nada por custódia, por TED e tal, etc. Tem vários serviços lá que são gratuitos. Mas a corretagem você paga neste plano grátis. E era esse que eu operava, esse que eu tinha até então. E aí eu vi um dia navegando dentro da minha página ali da corretora, eu vi que eles tinham então um plano grátis com corretagem zero. Aquilo me interessou, eu pensei, poxa, então a corretagem que eu pagava, que era de 16 centavos por mini contrato, agora poderia ser zero. Eu pensei, tá, não é um dinheiro tão grande assim, mas se eu tenho a opção de não pagar, então eu vou escolher não pagar. E aqui pode ser apenas uma coincidência, ou não. Mas foi depois que eu alterei o meu plano para este plano aqui da plano grátis com a corretagem zero, que aconteceram essas 2 situações comigo, de levar um stop indevido e eles não darem a mínima importância para os meus argumentos ou meu pedido de verificação um pouco mais apurada, porque eu, claro que tenho os prints das telas, então está tudo registrado, os momentos, o horário exato em que, por exemplo, naquela minha primeira operação onde eu reverti a mão, depois eu efetuei a venda da metade dos contratos e depois disso é que eles me deram o stop, ou seja, está tudo caracterizado que foi indevido aquele stop. Se eu entrasse com uma causa, uma ação, eu acredito que eu ganharia e venceria a causa e teria então o estorno desse meu dinheiro de volta. Mas, como já expliquei, preferi não fazer. E na segunda vez também, só que na segunda vez é mais evidente ainda, porque eu simplesmente vendi num determinado preço e o preço caiu, ele foi na direção que eu queria e eles me estoparam logo em seguida. Ou seja, não tinha razão nenhuma para isso acontecer. E eu não sei por que a Modal Mais fez isso, por que ela opera dessa forma. Eu não sei se isso acontece apenas nos planos com corretagem zero também. Mas eu decidi que o momento em que eu eventualmente for investir novamente, eu vou escolher uma outra corretora e não vou mais colocar o meu dinheiro na Modal Mais para corretagem de investimentos, né? Para operações em bolsa e assim. Ela talvez seja uma boa empresa para usar os serviços bancários, as aplicações em fundos, em letras, etc, etc. Pode ser que ela seja muito boa para outras coisas. Para operar na bolsa de valores,
para mim não é uma grande experiência, não é uma boa empresa, deixa realmente em dúvida com relação à lisura do processo deles, de atuação da mesa principalmente, ou seja, eu não recomendo. Se você, meu amigo espectador, chegou até esse momento aqui, porque você talvez se interessou pelo assunto e gostaria de saber sobre a Modal, essa é a minha recomendação para você. Não esqueça, seja o que for que você fizer, faça direito. Valeu!